Graça e paz, irmãos. Para nossa edificação nessa noite, abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 19. Salmo de número 19. A revelação de Deus e a resposta do homem. Salmo de Davi, ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Curvemos nossas frontes, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós estamos diante da tua presença, em culto, ó Pai. Recebe os nossos louvores, recebe, ó Deus, a nossa adoração. E agora, Deus, pedimos que o Senhor ilumine, ó Pai, as nossas mentes, nos dê discernimento, ó Pai, para compreendermos a tua palavra e que o teu Santo Espírito, que és bem-vindo aqui como cantamos, possa, ó Deus, aplicar a tua palavra aos nossos corações, a fim de que reconheçamos a grandeza do seu poder. Oramos, ó Deus, pedindo a tua direção e iluminação do teu Santo Espírito, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. A expedição humana mais recente a se aproximar da Lua, ou da órbita da Lua, foi a missão Artemis II, lançada no dia 1º de abril de 2026, marcando o primeiro voo tripulado rumo ao satélite em mais de 50 anos. A tripulação, composta por Heidi Weissman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, realizou um sobrevoo lunar sem pouso, como parte dos testes para futuras missões do programa Artemis. Tem duas falas que eu achei fantástica de Victor Glover, quando perguntaram para ele o significado de ser o primeiro homem negro e sobre a primeira mulher na tripulação a visitar a Lua, numa tentativa forçada dessa ideologia política diabólica que julga defender as minorias, mas o seu propósito é dividir a humanidade em nichos, negros contra brancos, homens contra mulheres. Glover vai responder muito sabiamente, muito firme. Ele diz: essa história é a história da humanidade, não é a história negra, não é a história das mulheres, mas sim a história da humanidade. Também espero que estejamos caminhando na direção oposta, para que um dia não precisemos mais falar sobre isso como algo inédito, que um dia isso seja simplesmente, e ouçam bem, que isso seja a história da
humanidade. Depois, Glover, já no espaço, olhando para a Terra, ele destacou a Terra como um oásis de unidade, e ele disse que não há ateu no espaço. Quando você vai para o espaço e contempla a grandeza da criação de Deus, é impossível não reconhecer a sua glória. E ele diz que a sua fé em Deus se fortaleceu ainda mais, destacando que tudo que observou do espaço reforçou a convicção que ele já tinha de que Deus é o Criador de todo o universo, de que o universo não é obra do acaso, não é obra da invenção ou de uma explosão cósmica, mas que existe um Criador que ordenou todas as coisas como elas são. E numa fala dele, numa entrevista, ele disse: como estamos tão longe da Terra, olhando para o universo, eu posso ver a Terra como uma coisa. Quando eu leio a Bíblia e olho para todas as coisas incríveis que foram criadas, para nós que também fomos criados, e você tem esse lugar incrível, essa nave espacial que nós estamos falando, e vocês também estão numa nave espacial. A Terra é uma grande nave espacial orbitando em todo esse vasto universo, e ela foi criada para nos dar um lugar para morar, um lugar no universo, um lugar no cosmos. Apenas confie, você é especial. Em todo esse vazio, em todo esse monte de nada, essa coisa que chamamos de universo, você tem esse oásis, este lindo lugar que podemos existir juntos. Eu acho que quando entramos no domingo da Páscoa, isso ele falou no domingo da Páscoa, pensando em, você sabe, todas as culturas ao redor do mundo, se você comemora ou não, se você acredita em Deus ou não, esta é uma oportunidade para lembrarmos onde estamos, quem somos e que somos a mesma coisa e que temos que passar por isso juntos. Glover, ele vai pregar a unidade da humanidade. Em outras palavras, ele, encantado com a dimensão do universo, ele diz que a Terra é como um pequeno oásis no vasto universo que Deus criou para que pudéssemos viver nele e desfrutar deste oásis, obra da sua criação. Há séculos atrás, nós nos voltamos para a palavra de Deus e vemos esse mesmo deslumbre da grandeza do universo e da grandeza do seu Criador na voz do salmista Davi, quando ele abre os seus lábios em canção e diz: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmos 19, meus irmãos, é um dos textos mais belos, uma das poesias mais belas das Sagradas Escrituras, porque ela apresenta como Deus se revela, e se revela ao ser humano, por exemplo, de três maneiras. Ele se revela através da criação, as coisas que ele criou revelam a sua grandeza como Criador. Ele se revela também através da sua lei, isto é, da sua palavra, e ele também se revela aplicando essas verdades ao nosso ser mais íntimo, ao nosso interior, para que possamos conhecê-lo e nos relacionar com ele. Então este salmo nos leva a perceber que Deus não está oculto, ele não está escondido, mas ele se revela claramente naquilo que ele criou, nas obras da criação, mas também na sua palavra, e essa palavra falando diretamente ao nosso coração. Esse salmo escrito por Davi reflete um coração que é sensível a Deus, que é sensível à criação de Deus, que olha para a criação e não adora a criatura, mas contempla a majestade de seu Criador. Ele olha para a beleza dos céus e diz: olha, os céus estão clamando, os céus estão proclamando a glória do Senhor. Como não ver que os céus estão proclamando a glória do Senhor? E depois ele faz uma transição interessante do universo que proclama a glória do Senhor para a lei, para a palavra, e depois para o coração do homem, ou seja, a palavra sendo aplicada ao coração do homem. Isso mostra, meus irmãos, que a revelação de Deus vai do mais exterior, a obra da sua criação, para o mais íntimo, para o mais interior, quando ele aplica diretamente essa lei em nós ou a nós, manifestando a sua graça, a sua misericórdia e a sua soberana vontade. O que nós podemos aprender neste salmo em uma frase? Podemos aprender que Deus se revela claramente ao homem, e essa revelação exige uma resposta de santidade e submissão ao Deus Criador. Duas verdades: Deus se revela
a nós. Deus se revela ao homem e Ele também exige uma resposta de santidade e submissão. A primeira verdade que nós vamos ver, nós chamamos aqui de revelação geral dentro do campo da teologia sistemática, quando Deus revela-se a si mesmo através das coisas que Ele mesmo criou com as suas mãos. Olhem só o versículo de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Percebam, é uma linguagem poética. Ele usa aqui uma comparação, algo inanimado, algo que existe, mas que não tem voz, e ainda assim, mesmo sem voz, ele proclama, ele exalta, ele canta bem alto a glória de Deus. Os céus e o firmamento são a mesma coisa. O firmamento também é chamado de céu. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, você vê que Deus criou o firmamento, que é também o céu, e os céus proclamam a glória de Deus. Ele usa aqui um artifício, um recurso da linguagem poética hebraica para falar a mesma coisa com palavras diferentes. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, que também são os céus, anunciam as obras das tuas mãos. Então, através das obras das mãos do Senhor, vejam, ele utiliza aqui uma palavra antropomórfica para se referir a Deus. Sabemos que Deus é Espírito, que Ele não tem mãos como nós a conhecemos, mas Ele diz que tudo que nós vemos, toda a realidade existencial, material que nós vemos, que nós contemplamos com os nossos olhos, que nós apalpamos com as nossas mãos, que os nossos sentidos podem ver e presenciar, é fruto da criação de Deus, é obra das suas mãos. E essa grandiosa obra das mãos de Deus o glorificam exaltando o seu Criador. Os céus proclamam, proclamar é falar em alto e bom som, é declarar, é se prostrar, é adorar a Deus. Os céus proclamam a glória do seu Criador e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então ele mostra de que maneira o céu propriamente dito glorifica o seu Criador. E no versículo 2 ele vai utilizar um outro recurso, uma outra comparação também para revelar o Deus Criador e a glória desse Deus Criador em sua criação. Ele diz: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. É interessante que ele utiliza aqui, ele atribui coisas que são próprias do homem, passar conhecimento, passar sabedoria, ensinar, como se o dia ensinasse o outro dia que vem após ele as coisas ordenadas que Deus criou na sua perfeição. Já se perguntaram por que o dia tem 24 horas? Já se perguntaram por que o ano tem 365 dias? Já se perguntaram por que existe 4 fases da lua? Já se perguntaram? Tudo existe e tudo foi ordenado segundo a sabedoria, a onisciência, a presciência de Deus. Nada é obra do acaso, meus queridos. Se você olha para o dia e vê a grandeza e a beleza desse dia, como um dia revela conhecimento a outro dia, e uma noite também revela conhecimento a outra noite, você glorifica o seu Criador. Ele não sabe como isso acontece, mas ele sabe que acontece, porque todas as coisas foram pré-ordenadas segundo a onisciência de Deus. O que Davi está fazendo eu estou encantado, eu estou olhando para a natureza, eu estou olhando para um dia de 24 horas, eu estou encantado. Há tanta sabedoria na criação que ela não pode ser obra do acaso. Como? Essa perfeição existencial da natureza, o fato de um dia ter 24 horas, o fato do ano ter 4 estações, o fato de ter cada planta, cada fruto, a sua devida época e estação, isso tudo, meus irmãos, mostra que existe um ser maior do que nós que ordenou todas as coisas. E a sabedoria do Senhor está manifestada de maneira preciosa e grandiosa na sua criação. Por isso que Glover diz: do espaço ninguém é ateu. Quando você vê a nossa pequenez e a grandeza do universo, não há como não olhar para o seu Criador. Não há como pensar, existe alguém que formou tudo isso
para a sua glória. É esse vislumbre, é esse encantamento que Davi está descrevendo aqui. E como que um dia discursa outro dia, como que uma noite revela conhecimento a outra noite. Ele diz, olha, não há linguagem, não há palavras, não há uma comunicação como nós conhecemos, mas as mensagens são passadas de forma extraordinária que eu não sei explicar. Não há linguagem, não há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Do dia e da noite deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Mesmo sem nenhum som, mesmo sem nenhuma palavra, Deus se revela através da sua criação. Toda a terra, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Meus irmãos, existe algo que nós chamamos, e Calvino chamou de senso de divindade, ou em latim sensus divinitatus, onde ele mostra que o homem, na sua essência, é algo que é intrínseco ao homem, ele tem a necessidade de olhar para a criação e buscar Deus na criação. Seja o Deus verdadeiro que se revela na natureza, seja um Deus falso que ele levanta para si. Mas ele tem a necessidade de reconhecer que existe alguém maior do que ele, de fazer pedidos. E aí você vê as culturas mais primitivas, onde eles adoram o sol, onde eles adoram a lua, onde eles adoram uma grande árvore, porque ele vê essa grandeza toda e diz, existe alguém maior, né? Mas na sua pequenez e o pecado intrínseco não reconhece o Criador. E aqui Davi diz, no entanto, por toda a terra nós ouvimos a revelação de Deus. Ele se revela, mesmo sem palavras, mesmo sem nenhum som, nós ouvimos a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Se você viaja pelo interior do Brasil, você vê e ouve a voz do Senhor na sua criação. Se você atravessa o Oceano Atlântico, vai para a África ou para qualquer outro país e contempla a natureza, você ouve a criação louvando ao Senhor. Se você vai para o deserto e você vê aquele monte de areia, você ouve a voz do Senhor. Se você vai para os Lençóis Maranhenses, já viram os Lençóis Maranhenses na TV? Aquela imensidão de lagoas cristalinas, você ouve a voz do Senhor. A glória do Senhor sendo proclamada através da sua criação até aos confins do mundo. E aqui ele vai usar um exemplo clássico, o exemplo do sol. Ele diz, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada foge ao seu calor. Ele compara o céu como um noivo que sai regozijando dos seus aposentos. Ele consumou o casamento, ele está feliz e ele sai como um herói a percorrer o seu caminho. E ele diz, o sol é assim, como um noivo, como um herói que sai de uma extremidade para outra extremidade. Perceba que a Bíblia ela não tem o sentido de ensinar ciência para nós. Não é o propósito da Bíblia ensinar ciência, a ordem, o funcionamento do universo, o sistema de rotação ou de translação. Não é esse o objetivo. Na visão do salmista e na visão do Oriente, naquela época, Davi ele vê como se a terra estivesse parada e o sol caminhando de uma extremidade para a outra. E por isso ele diz, olha, eu vejo o sol como um herói, ele sai de uma ponta e vai para a outra extremidade como um herói a percorrer o seu caminho, ele glorifica a Deus. Sabemos que cientificamente não é isso que acontece, o sol ele está fixo em um lugar e a terra girando em torno do seu próprio eixo ou nos dando a sensação de que o sol está mudando de lugar. Mas ele expressa isso através de uma linguagem poética do seu ponto de vista. Olha, o sol é como um herói, é como um noivo que sai dos seus aposentos e se regozija a percorrer o seu caminho de uma extremidade dos céus a outra extremidade. Meus irmãos, quando você contempla o sol, o astro solar, e você estuda um pouco de ciência na escola, e você percebe que o sol é infinitamente maior do que a terra, e ele está numa posição perfeita, a fim de que se fosse poucos centímetros mais próximo, a terra seria queimada pelo calor do céu, e se fosse alguns centímetros mais distante,
a terra congelaria. Você olha para essa grandeza, para essa beleza, e não há como glorificar o nome do Senhor. Não há como pensar que Deus planejou tudo milimetricamente de acordo com a sua ordem e glorificar o nosso Criador. Os céus proclamam, declaram a glória de Deus. Algumas verdades, meus irmãos, para aplicar em nosso coração. A criação revela a glória de Deus e ela faz isso continuamente. Então, quando você viajar, quando você contemplar as belezas da natureza, olhe para o seu Criador, glorifique o seu Criador, rendam glórias ao seu Criador. Essa é a revelação geral ou universal que alcança todas as pessoas. Todas as pessoas, elas não são indesculpáveis, porque a criação revela o seu Criador. Mesmo sem palavras, ela comunica claramente que existe um Deus, que existe um ser supremo, que criou e ordenou todas as coisas. O sol é usado como um símbolo de força e constância e alcance, e nós aprendemos que ninguém pode dizer que Deus não deixou evidências da sua existência naquilo que Ele mesmo criou. Romanos 1:20, o apóstolo Paulo vai escrever: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tudo Ele criou. Ele revela a sua divindade, Ele revela os seus atributos invisíveis e incomunicáveis, Ele comunica a sua essência através das coisas que foram criadas. Mas aí nos perguntamos, será que o conhecimento de Deus através da criação é suficiente para a salvação do homem? Será que o homem ele pode ser salvo apenas conhecendo o Deus que se revela na sua criação? Não. Para que ele possa ser salvo, ele precisa conhecer mais de Deus. E por isso Deus também se revela além da criação, de maneira especial através da sua palavra. Entretanto, os homens, de acordo com a revelação de Deus na criação, são indesculpáveis. Não há como contemplar a criação. Se a pessoa se levanta e diz: olha, eu sou ateu, então você leva essa pessoa para o monte e mostra a grandeza da criação de Deus. Ele não é indesculpável por não acreditar em Deus, porque Deus se revela nas coisas que Ele criou. Mas de maneira especial, de maneira salvífica, Ele revela a sua vontade através da sua palavra. Nós lemos isso a partir do versículo 7. Do versículos de 1 a 6, ele vai mostrar como Deus se revela através das coisas que Ele mesmo criou. E agora, a partir do versículo 7 até o 11, ele vai falar como Deus se revela de maneira perfeita através da sua lei, através da sua palavra. E aqui há uma mudança abrupta nesse sentido. O versículo 7, o salmista Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Percebam, do versículo 7 ao versículo 11, ele vai trazer uma série de atributos para qualificar, adjetivos para qualificar a lei de Deus. E não apenas traz esses adjetivos, mas as consequências que são aplicadas na alma, na vida do homem, ao contemplar essa lei, ao obedecer essa lei, ao ouvir e atender essa lei. Então a primeira verdade que ele diz a respeito da lei é que a lei do Senhor, ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita e ela se cumpre de modo perfeito. E essa lei, sendo perfeita, ela tem uma funcionalidade, e a funcionalidade dessa lei, uma vez que conhecemos Deus mediante a sua graça, é de restaurar a alma. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele usa esse mesmo recurso, mostrando que a lei e o testemunho são as mesmas coisas, falado de forma diferente. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Para sermos sábios, isso é, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, é necessário conhecer a sua lei.
Deus manifesta a sua vontade através da palavra revelada, através da sua lei. Ele diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos homens mais simples. Existem homens muito simples, que não têm um recurso, que não têm uma faculdade, sequer o ensino médio completo, mas que são cheios de sabedoria. Sabem por quê? Porque conhecem a lei de Deus, porque meditam na lei de Deus. É aquela pessoa que não estudou, né, um senhor talvez de idade, uma senhora de idade, mas que quando você vá até ela e diz um problema que você está passando, ela sempre mostra uma solução, um caminho. Deus ilumina a mente dela com tal sabedoria que ela mostra como sair daquela situação, porque Deus dá sabedoria aos simples, porque o seu testemunho é fiel. E depois ele continua: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ele qualifica e fala uma consequência. Agora ele diz os preceitos, que é outra palavra para falar da lei, do testemunho. Ele diz: os preceitos do Senhor são retos, ou seja, são íntegros. E a integridade dos preceitos de Deus provocam em nós alegria de coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Existe uma frase popular que é dita entre os homens do mundo, que é carpe diem, ou seja, aproveitem o dia, busquem a felicidade, sejam felizes, independente do que você for usar para ser feliz. E aqui realmente há um pragmatismo existente nessa fase. Seja feliz a qualquer custo. Mas o que é a felicidade? O que é a verdadeira felicidade? Aqui o salmista coloca a felicidade em conhecer os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos, e esses sim é que trazem uma alegria verdadeira ao coração do Senhor, ao coração do homem. Talvez você esteja buscando alegria em lugares errados ou em coisas erradas. Se você buscar alegria no seu cônjuge ou a satisfação plena no seu cônjuge, e se ele sair de casa? E se ele morrer? Onde estará a sua alegria? Vai ser enterrada junto com ele? Onde estará a sua alegria? Onde está a sua alegria? A nossa alegria deve estar no Senhor, não nas coisas que pensamos que poderemos ser mais felizes. Ora, se eu tiver isso ou aquilo, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver o carro do ano, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver 100 mil reais na minha conta bancária, eu vou ser mais feliz. Será que você vai encontrar felicidade em coisas materiais? Será que a felicidade não está, conforme a palavra de Deus, em obedecer os seus preceitos, que são retos e íntegros, em obedecer à vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus? A alegria verdadeira, meus irmãos, só é possível em plena comunhão com o nosso Criador. O temor, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Então as consequências aqui da lei do Senhor até agora: ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração e ela ilumina os olhos. Essas são as consequências quando nós meditamos na lei do Senhor, quando nós guardamos a lei do Senhor, quando nós observamos a lei do Senhor. Mas ele continua: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Meus irmãos, quando você contempla a criação, quando você contempla Deus revelando-se através da sua palavra, isso deve gerar no seu coração um temor, mas não um medo de Deus como teve Adão e Eva quando descobriram que estavam nus por conta do pecado, mas um temor que gera reverência, que gera submissão ao Senhor. E aí você pode entender o que o salmista está dizendo: o temor do Senhor, ou seja, temer ao Senhor. Quando você conhece a sua lei, você teme esse Deus. É límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. E no versículo 10 ele mostra como são desejáveis. Há muito do que se comparar com essas palavras do salmista no Salmo 19, com o Salmo 119, que é uma exaltação também da lei de Deus e os benefícios da lei do Senhor.
E aqui ele diz que a lei do Senhor, os preceitos, os juízos, os testemunhos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: observar os mandamentos do Senhor é a sua maior riqueza. Se você quer desfrutar verdadeiramente de um tesouro inesgotável, medite na lei do Senhor. Guarde a lei do Senhor em seu coração, porque guardar a lei do Senhor é melhor do que todo o ouro desta terra. Nada em que nós possamos comparar em propriedades materiais se compara em obedecer a lei do Senhor, em cumprir os mandamentos do Senhor. São mais doces do que o mel, o destilar dos favos. E qual é a funcionalidade da lei? Ou para que ela serve quando aplicada em nosso viver diário? O versículo 11 diz: além disso, por eles, ou seja, pelos preceitos do Senhor, pelos seus testemunhos ou através da sua lei, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Meus irmãos, nós vimos aqui que observar, guardar, atender à lei do Senhor traz alguns benefícios. Quais são? Ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, e por isso são mais desejáveis do que bens materiais, do que o mais puro ouro, são mais doces do que os favos de mel, e através dela também nós entendemos a vontade do Senhor e somos admoestados, somos reorientados. Quando nós estamos caminhando e esse caminho se desvia dos mandamentos do Senhor, ao observar a sua lei, ela mostra que nós estamos caminhando por um lugar equivocado, e diante disso Deus vem e conserta a sua vereda, Ele apruma os seus passos, Ele firma os seus pés para que você não tropece. Por isso, através da lei do Senhor, Ele também usa essa lei para nos admoestar, para nos advertir, para nos corrigir quando estamos errados, quando estamos equivocados, quando estamos seguindo os nossos próprios caminhos e não os caminhos que Deus planejou para a nossa vida. E aqui uma frase que ele termina no versículo 11: em os guardar, ou seja, em guardar os preceitos do Senhor, a grande recompensa. Meus irmãos, aqui Davi então apresenta 6 características da palavra de Deus. Ela é perfeita e restaura a alma, é fiel e dá sabedoria, ela é reta e alegra o coração, ela é pura e ilumina os olhos, ela é limpa e permanece para sempre, ela é verdadeira e totalmente justa. E o resultado dessa lei aplicada no coração qual é? Transforma o nosso interior, produz uma alegria espiritual verdadeira e dá rumo, direção, admoestação quando estamos caminhando para o lugar errado. Por isso, desejem conhecer os preceitos do Senhor, isso é a sua vontade. Desejem isso mais do que os bens materiais que você pode adquirir nesta terra. Nada se compara em conhecer a Deus e os preceitos do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus é o nosso bem mais precioso. Não há riqueza maior do que ser chamado filho de Deus. Não há riqueza maior do que entender e saber que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos seus pecados, e que por isso Ele atribui a nós a sua justiça e nos dá vida, e vida plena, e vida em abundância. Então saiba que você é rico. Você é rico da graça de Deus, e nenhum bem material pode comprar essa verdade de que nós somos ricos da graça de Deus. Por isso, desejem o Senhor, desejem conhecer os preceitos do Senhor mais do que o ouro, porque eles são doces, mais do que os favos de mel. A revelação especial, meus irmãos, que é a palavra de Deus, é a mais completa do que a revelação natural, porque por meio da sua palavra nós conhecemos a Deus e conhecemos a vontade de Deus, e não conhecemos mais Deus como Criador, mas conhecemos o Senhor como nosso Salvador. Quando você contempla a beleza da criação, você conhece a Deus como Criador, mas quando Ele se revela através da sua palavra, você vai conhecê-lo como seu Salvador. Como seu Salvador.
Cristo diz em João 5:39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você olha para a palavra, e a palavra revela Cristo, e revela Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Essa revelação, meus irmãos, ela não é para todos, mas apenas para os eleitos de Deus, apenas para aqueles que Deus quis revelar o seu Filho como Salvador. Muitos contemplam a natureza e sabem que existe um Deus, mas conhecer a Deus como Criador é um privilégio para poucos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A criação revela o seu Criador e a palavra revela o nosso Salvador. Mas Deus também se revela com um objetivo, um propósito aqui, que é transformar o nosso coração. Se você contempla a revelação geral, ou seja, Deus se revelando através da criação, e você agora conhece a revelação especial, quando Deus se revela através da sua palavra, mostrando Cristo como seu Salvador, essas duas revelações, ou esses dois modos pelo qual Deus se revela, precisam trabalhar no seu coração de alguma forma. E o que se espera é que sejamos transformados através desses dois meios de revelação do Senhor. Olhem isso a partir do versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. O primeiro passo para conhecermos a Deus verdadeiramente é reconhecermos quem nós somos, é reconhecer que somos pecadores. Se quisermos desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. E apenas quando você tiver consciência absoluta de quão pecador você é que você vai perceber quão necessitado de Cristo você é. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Cordeiro, nós precisamos do Santo de Israel. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Meus irmãos, nós pecamos tanto contra Deus que os nossos pecados às vezes passam despercebidos até dos nossos olhos. Davi, ele vai dizer aqui que ele peca até mesmo em oculto, ou seja, pecados que ele comete que não tem consciência de que cometeu esse pecado contra Deus. E aí ele faz o pedido: quem pode discernir as próprias faltas? Nós precisamos da ação do Espírito Santo para que possa mostrar o pecado que nós vivemos e assim recorrer àquele que tem a solução para os nossos problemas, ou para o problema do pecado, que é o maior de todos os problemas. E aqui ele faz um pedido, um apelo a Deus: absolve-me até das faltas que me são ocultas, até dos pecados ocultos que eu cometi, eu te peço perdão, absolvição. E também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Davi era um rei, e ele era um rei que foi vitorioso mesmo antes de se tornar rei. Quando Davi matou o gigante, ele se tornou o grande herói de Israel, tanto que as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Ou seja, a fama de Davi se tornou célere em todo Israel. E toda a empreitada, toda a investida, quando Davi se tornou comandante do exército de Saul, ele era vitorioso. Ele voltava com grandes despojos da guerra, porque o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele. E Davi poderia muito bem se orgulhar, ainda mais quando se tornou rei. Davi poderia encher-se de orgulho quando Samuel veio para ungí-lo como futuro rei. Os seus irmãos, que eram mais altos, mais fortes, com um porte mais imponente, foram rejeitados, enquanto o pequeno Davi foi escolhido para ser o rei. Ele poderia encher-se de orgulho e dizer: olha, Deus me escolheu porque eu sou muito bom. Mas não, o que ele pede aqui é que mantenha-o sempre humilde diante do Senhor. E sempre que contemplamos a grandeza da revelação de Deus, tanto na criação quanto na sua palavra, nós precisamos ter diante dele um coração humilde. E ele diz: Senhor, da soberba guarda o teu servo, que a soberba, o orgulho, a posição jactanciosa de olhar para si mesmo como alguém importante não me domine.
Que esse desejo de estar acima ou de me colocar acima do seu povo não domine o meu coração, para que então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele pede para que o Senhor mantenha-o sempre humilde. Meus irmãos, todo crente verdadeiro, ele não é jactancioso. Não existe crente orgulhoso, não existe crente cheio de soberba, porque se você olha para si mesmo como um pecador que é, e você vê que você só é salvo pela graça de Deus, por que o orgulho? Qual é o motivo da soberba? Por que achar que você é melhor do que o seu irmão, se a mesma graça que te alcançou também alcançou ele? Por vezes, a vaidade do nosso coração, diante de algumas posições que Deus nos coloca, pode trazer orgulho, pode trazer soberba, pode fazer com que você pense que você é melhor do que os outros, mas não. E o seu pedido é o mesmo de Davi aqui: Senhor, me livre da soberba, mantenha-me sempre humilde, reconhecendo quem sou e quem Tu és. Que esse desejo de querer ser grande, de querer ser maior, que foi o desejo que dominou o coração de Satanás, que foi criado como um anjo de luz, mas não se contentou em ser um anjo de luz, porque ele quis ser maior do que Deus, quis usurpar o lugar de Deus, e aí sabemos a consequência da queda de Satanás e os seus anjos. Então Davi ora: Senhor, me livre da soberba, me livre do orgulho, esse desejo que não me domine, para que eu fique livre dessa grande transgressão. Mas aqui ele também deseja uma outra coisa: que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis à Tua presença. Sabe o que Davi deseja? Ele deseja que tanto as suas palavras como os seus pensamentos sejam agradáveis ao Senhor. E aí nos perguntamos: será que as nossas palavras, será que os nossos pensamentos são agradáveis ao Senhor? Será que Deus olha, porque Ele perscruta o nosso coração, o nosso interior, o nosso íntimo? Será que Deus olha para os nossos pensamentos e diz: eu me orgulho, eu tenho prazer neles? Certamente não. Provavelmente você pensou coisas terríveis nesta semana, ou até mesmo no dia de hoje. Talvez as palavras do seu coração foram palavras duras, palavras maliciosas, palavras pecaminosas, e você precisa se arrepender e fazer a oração que o salmista Davi faz aqui: Senhor, perdoe-me, e que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração, os meus pensamentos sejam agradáveis na Tua presença, sejam agradáveis diante do Senhor. Esse é o desejo do salmista, esse é o desejo de Davi, que as suas palavras sejam agradáveis ao Senhor. E aí nos perguntamos: em que pensar? Ou de que maneira as nossas palavras, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração podem ser agradáveis ao Senhor? Paulo vai nos dar algumas instruções de como podemos ter pensamentos que agradem ao Senhor. Lá em Filipenses 4, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Meus irmãos, nós temos ocupado os nossos pensamentos com coisas tão fúteis. Passamos horas na internet olhando nossos reels no Instagram, no TikTok, aqueles vídeos que não edificam, que não trazem proveito algum, e não estamos guardando o nosso coração, mas enchendo a nossa mente de coisas perniciosas, de lascívia, de maldade, de pensamentos impuros. Nós estamos enchendo a nossa mente, o nosso coração de lixo que está sendo produzido na internet para prender você e desviar você do foco que é a glória de Deus. E como crentes nós precisamos ter discernimento para com os nossos filhos. O que os nossos filhos estão vendo?
do que eles estão se alimentando quando eles pegam seus smartphones, o que eles estão ouvindo e aprendendo nos seus smartphones, o que nós estamos aprendendo quando entramos no nosso Instagram, do que o nosso coração está sendo alimentado, do que os nossos pensamentos estão sendo alimentados. Meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Você precisa declarar que Jesus Cristo é Senhor sobre a sua vida, mas não apenas em algumas áreas da sua vida, mas no todo, no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus lábios, nas suas ações, em tudo que você faz. Você precisa declarar que Jesus é Senhor, e como Senhor, que tudo o que fizermos seja para a sua glória, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória dele. Nós começamos, meus irmãos, lendo um texto onde Paulo ele enaltece a grandeza de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que pudesse receber alguma coisa? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Deus, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. E ele termina fazendo do Senhor o seu refúgio, declarando duas verdades a respeito do Senhor: Senhor, rocha minha e redentor meu. Rocha, porque denota segurança. Quando você está firmado na rocha, você não precisa temer a tempestade, porque você está seguro. Ele faz do Senhor a sua rocha, ele faz do Senhor a sua segurança, o seu lugar de abrigo, mas ele sabe também que o Senhor é o seu redentor, que o Senhor é o seu Salvador. Aprendemos aqui, meus irmãos, nessa última parte do Salmo, que não podemos discernir os nossos próprios erros. Quem aqui possa discernir as próprias faltas? Reconheça que é um pecador. Peça perdão até pelos pecados ocultos que você cometeu no dia de hoje, que você pecou inconscientemente, que foge da sua compreensão. Até por esses pecados você precisa pedir perdão a Deus. Então, 3 pedidos importantes aqui. Senhor, perdoe-me até dos erros ocultos, livra-me dos pecados intencionais, da soberba, do orgulho, e que o meditar dos meus lábios, o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis à tua presença. Esse é o nosso desejo. O nosso desejo é: perdoa os pecados, livra-me da soberba, mantenha-me humilde, e também que os meus pensamentos e as minhas palavras sejam agradáveis a ti. Então, a verdadeira resposta à revelação de Deus, ou que o homem espera, o que Deus espera do homem quando se revela na criação e através da sua palavra, é que o busquemos em arrependimento sincero. Arrependamos os nossos pecados. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Que busquemos viver em santidade, observando os preceitos do Senhor, para desfrutar realmente de uma vida transformada. O que Deus requer de nós? O profeta Miqueias, ele vai declarar: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o nosso objetivo, que todas as manhãs, pega esse versículo de Miqueias e cole no seu espelho quando você for escovar os dentes, e leia: o que é que o Senhor quer de mim, o que o Senhor pede de mim, o que o Senhor exige de mim. Que pratique a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente, sem soberba, sem orgulho, andes humildemente com o Senhor, o teu Deus. Nós vimos, meus irmãos, que o Salmo 19 mostra que Deus fala através da criação, que Deus fala através da sua palavra e que Deus deseja transformar o coração humano. A questão
não é se Deus falou, mas a questão é como nós estamos respondendo a esse Deus que se revela. Responda com sinceridade de coração, observe a criação, dê glórias ao Criador. A natureza aponta constantemente para Deus. Valorize a sua palavra, os seus preceitos. Ela não é apenas um manual de informações, mas é um manual de transformação. É um manual de transformação das nossas vidas. E examine o seu coração, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo domínio sobre pecados ocultos, sobre a soberba, e pedindo pureza nos seus pensamentos. Viva para agradar a Deus. Que a sua vida, de forma prática, seja fruto desse Deus que se revela e da sua vontade. Glover, esse astronauta americano, contemplou a Terra e diante da grandeza do universo ele viu que o Criador se preocupa com pequenas coisas. Quem somos nós no meio de tão vasto universo? Quem somos nós na galáxia? Quem somos nós no sistema solar? É só mais um planeta de tantos outros que existem, mas que Deus arquitetou e formou para que pudéssemos viver nele e desfrutar da sua presença e da sua comunhão. Meus irmãos, é fantástico entender essa verdade, mas enquanto eu termino esse sermão, o nosso planeta está girando em torno do seu próprio eixo a 1.600 km por hora. Enquanto ele gira no seu próprio eixo, ele está também orbitando em torno do Sol a 108.000 km por hora. Enquanto ele faz tudo isso, nosso sistema solar inteiro está movendo-se em torno da Via Láctea a mais de 800.000 km por hora. E mesmo diante de tamanha grandeza, que aponta para uma grandeza ainda maior do nosso Criador, está você. E você não é qualquer pessoa, mas você é alguém que Deus amou a ponto de enviar o seu Filho único para morrer na cruz em seu lugar. Portanto, viva para a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse Deus já se revelou a você através da criação e através de Cristo, e agora cabe a nós responder com uma vida que o glorifique, que o exalte, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Amém, meus irmãos.